Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, o Filosofia de Bolso. Você que não me conhece, está chegando agora, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. No nosso canal nós temos aqui como ideia trazer os filósofos, conceitos, reflexões para trazer a filosofia cada vez mais perto da nossa vida, não somente do nosso conhecimento, mas da nossa vida prática, da nossa vida cotidiana. Muito bem, hoje eu queria falar um pouquinho aqui para vocês, é só um pouquinho mesmo, sobre o conceito de política para Aristóteles. Isso mesmo, Aristóteles, o grande Aristóteles, filósofo grego. Lá, Aristóteles nasceu no século IV, viveu ali praticamente o século III a.C. Aristóteles foi discípulo de Platão e depois ele se tornou um grande filósofo até os dias de hoje. Então, é interessante esse conceito que é a política para Aristóteles. Hoje nós falamos muito de política, ou talvez nem tanto, né? Nós falamos de forma mais pejorativa sobre a política. E nós trazemos a ideia hoje de que política é aquilo que acontece no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, mas será que é apenas isso política? Política é apenas esses que são considerados políticos e que estão na representatividade do nosso país, do nosso sistema democrático? Muito bem, Aristóteles traz um conceito um pouco diferente e que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que é a política e como a política está presente em toda a nossa vida. Muito bem, o que seria a política? Para Aristóteles, para nós pensarmos junto com Aristóteles, nós temos que entender as palavras gregas, né? Políticos e política são palavras que derivam de polis, que significa cidade. Então, polis era a cidade-estado, as cidades gregas que tinham uma autonomia de um estado, tinham uma autonomia, né? Cada cidade tinha sua própria autonomia e era quase que um estado, um país, de uma cidade para outra na Grécia. O que acontece? Para Aristóteles, a política é tudo, exatamente tudo o que nós fazemos. Aristóteles vai dizer que, em grego, kataphysin zoon politikon, ou seja, por natureza, o homem é um animal político. Por quê? Aristóteles acreditava, juntamente com Platão, no processo de educação do homem que se chama paideia grega. A paideia, para Aristóteles, era o processo de preparação do homem dentro da família para a vivência na sociedade, para a vivência na cidade. Então, esse processo, Aristóteles vai dizer que é a passagem da idiotia para a politia, né? E é dali que vem a palavra polis, política, politikos, né? Ou seja, o ser humano, por natureza, vai dizer Aristóteles, é um ser político. O que significa isso? Que por natureza nós somos chamados a viver uma vida de relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar em comunidade. Por isso, Aristóteles vai dizer: todas as ações do homem são ações políticas. E ele vai aprendendo a se tornar um político. O que significa se tornar um político? Significa que na família ele vai aprender, né, o indivíduo aprende o poder pátrio, né, ou seja, o poder do pai, da mãe, e o poder que cada indivíduo exerce um sobre o outro na relação familiar, e ali é uma preparação. A família, depois a aldeia, ali na aldeia tem o poder patriarcal, e depois até chegar na polis, ou seja, na cidade, onde o ser humano vai se tornar um politikos em grego. E lá a politia é o que nós traduziríamos hoje como cidadania. A polis, cidade, politia, cidadania, e o homem se torna um politikos, que nós traduzimos como político e que podemos traduzir também como cidadão. Ou seja, o processo de educação, ele começa na família
e ele se conclui na sociedade, na urbe, né, em latim, na cidade, na polis, e ali, nesse processo, o homem aprende as relações sexuais, as relações sociais para se tornar um político. Então, para Aristóteles, todas as nossas ações é política. Você estar vendo esse vídeo, eu estar conversando com alguém, eu comprar algo, eu emprestar algo, as relações na família, todas as ações do ser humano são ações de política, porque são ações de relações sociais. E fica essa reflexão para nós. Muitas vezes nós pensamos que política é apenas o que acontece na representatividade desses que foram eleitos. Será que é apenas isso? Mas isso é o conceito de política moderno, do Estado moderno. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o que é a política para Aristóteles, dizendo que tudo é política e todas as nossas ações, porque o homem é, por natureza, um ser político. A gente se vê semana que vem. Um abraço, vamos juntos filosofando.